Bom dia, é um prazer enorme estar aqui, mas eu fico com uma responsabilidade maior do que eu consigo carregar, porque as palavras da nossa reitora Brena Linhares acabam criando uma expectativa maior do que aquelas que eu posso cumprir. Mas o que é bom é que o nosso tema é o tema do dia a dia de vocês. Quer dizer, eu tenho plena noção que eu estou falando para educadores e que certamente vivenciam, cada um à sua maneira, os problemas que eu vou tentar, da minha maneira, abordar aqui hoje. Por favor, é muito importante que qualquer questionamento, qualquer opinião, qualquer intervenção é muito bem-vinda também ao longo. Tá? Então, se tiver qualquer questão que não fique clara ou que alguém queira se manifestar, fique à vontade do decorrer da nossa conversa, que eu gostaria que fosse a mais interativa possível. Primeiro, o que há com os nossos tempos atuais? É uma coisa que a gente tem uma sensação de que as coisas estão se transformando, mudando numa velocidade exageradamente alta. Que as coisas sempre mudaram, todo mundo sabe. Quer dizer, se qualquer um vir conversar com seus pais, quem tem os avós também, eles vão dizer, bom, na minha época também ocorriam transformações, e eram transformações significativas. Eles não estão errados. Só que o nível da radicalidade e a velocidade das transformações atuais é realmente muito superior a qualquer fase anterior da história da humanidade. Ou seja, aquilo que costumava levar 1000 anos, atualmente leva um século. Aquilo que levava um século está acontecendo em 10 anos. Aquilo que era uma década, em 1 ano. E aquilo que ocorria durante 1 ano, hoje em dia é questão de meses, semanas. E aquilo que a gente não pode ter controle são coisas novas e gente pensando diferente que ocorrem em períodos muito curtos. O que mais caracteriza uma fase assim é uma fase de transição que tem ao mesmo tempo o passado, que ainda não foi embora, convivendo com elementos de um futuro que dá sinais evidentes, mas que não chegou completamente. Então, do ponto de vista educacional, nós vamos perceber o tempo todo que a realidade que cada um de nós vive é ter claro, na mesma situação presente, elementos fortes de um passado que resiste embora e elementos de um presente, de um futuro que está chegando, mas que já começou. Como lidar com isso? Não é claro, eu não tenho nenhuma receita pronta, mas certamente é importante entender isso. Nós estamos numa era de mudanças? Claro que estamos. Alguns diriam, mas é uma era de muitas mudanças. E se alguém disser, não é nem uma era de mudanças, nem é uma era de muitas mudanças. É muito mais. O que nós temos hoje vivenciando, e esta geração, desde os mais jovens até os menos jovens, é uma era que se caracteriza por ser uma mudança de era. Isso não acontece toda hora. Isso aconteceu em alguns momentos da história. Do ponto de vista da educação, eu creio que nós só temos 2 momentos parecidos com este. O primeiro, a escola. Ela foi inventada, não existia escola. Se alguém tiver na memória daquilo que leu, estudou sobre a Grécia Antiga, em Atenas, séculos IV, V antes de Cristo, em Atenas era um local, era uma chamada cidade-estado da Grécia Antiga, onde você tinha uma estrutura social bastante complexa. Você já tinha naquela época escravos, que não eram escravos negros. Escravo era qualquer tribo que a força militar de Atenas conseguisse subjugar, virava escravos. Você tinha artesãos que produziam artefatos, utensílios. Você tinha agricultores que produziam os alimentos. Você tinha os militares que garantiam a segurança em torno da cidade-estado. E tinha quem? A aristocracia. O que era a aristocracia? A aristocracia, nessa sociedade complexa de Atenas,
era aquela faixa da população que estava livre de usar as mãos para produzir alimentos, porque tinha alimento de graça, não precisava ir para a guerra, porque tinha os militares, não usava as mãos para produzir artefatos, utensílios, que existiam os artesãos, e obviamente não eram escravos. Era uma elite que tinha o quê? Tempo. Tempo para pensar, tempo para estudar, tempo para filosofar. Entre essas figuras da aristocracia dos séculos IV e V, um nome muito conhecido de vocês é o Sócrates. O Sócrates, ele era um mestre, tinha vários discípulos, e Sócrates, ele ensinava os seus discípulos de uma forma muito curiosa. Ele falava e seus discípulos tinham que ir prestando atenção. E ele andava, e os seus discípulos andavam atrás. Né? E Sócrates tinha uma curiosidade, ele não escrevia. E por que ele não escrevia? Há vários motivos. Um deles, curiosamente, ele havia sido educado pelos sofistas, que eram professores particulares que iam de casa em casa, atendendo a aristocracia. E eles ensinavam que usar as mãos naquela época era feio. Isso era coisa de escravos, de artesãos, de militares, de agricultores, mas não da elite, não da aristocracia. Mas o segundo motivo por que Sócrates não escrevia é o mais interessante. Ele era muito culto, era o Sócrates, era o grande mestre, mas ele não escrevia porque ele dizia assim: se eu escrevesse e os meus discípulos soubessem que o que eu digo está escrito em algum lugar, eles não prestariam a devida atenção e não memorizariam. Para Sócrates, a memória era fundamental. Então, olha o risco que ele enxergava de seus discípulos ficarem preguiçosos. E o principal discípulo de Sócrates, esse sim é um membro da aristocracia. Sócrates era meio da aristocracia, meio não, era um agregado. Mas o seu discípulo principal, que vocês também conhecem, chama-se Platão. Platão é um legítimo membro da aristocracia ateniense. Eu estou falando isso sem juízo de valor, ninguém imagina um mocinho bandido. Estou contando a história como acho que ela foi. E o Platão, diferentemente do Sócrates, escrevia bem, escrevia muito, escreveu os pensamentos de Sócrates e escreveu os seus próprios pensamentos. O que caracteriza os pensamentos de Platão? Aquilo que a gente chama, às vezes, vocês já usaram esse termo algum dia na vida, um amor platônico, né? Porque Platão dividia o ser humano, nós, em corpo e alma. E ele tinha uma visão curiosíssima. Ele achava que cada um de nós aqui era constituído de um corpo impuro, mortal, que nada sabe, que aprisiona uma alma que é eterna, que tudo sabe e que está aprisionada. Quem se apaixona, por isso que é o amor platônico, não é o corpo, é a alma. Então, ele não é o primeiro a trabalhar o conceito de alma, mas ninguém trabalhou o conceito de alma tão bem quanto Platão. Por que isso é importante ressaltar agora? Primeiro porque o Platão, à medida que ele achava que nós tínhamos uma alma dentro, que tudo sabe, não precisava, na verdade, o papel do filósofo era desvendar algo que a alma já sabia. Então tem várias, né, Caverna, vários livros dele, onde ele mostra que esse é o papel do filósofo. Bom, eu não vou me estender muito, mas o fundamental é que, diferentemente de Sócrates, que tinha alguns discípulos, Platão, porque era da aristocracia, e porque escrevia, e porque tinha isso como uma disciplina, ele cria, pela primeira vez, um espaço público chamado escola, que ele coloca o nome de academia. Qual é a diferença agora? Ao contrário dos sofistas, que eram pensadores, mestres, que iam de casa em casa para dar aula particular aos filhos dos aristocratas, ele agora tinha construído um espaço permanente onde moravam os professores. Pela primeira vez você tinha estrutura de escola, você tinha professores e tinha alunos e alunas, que eram obviamente os filhos da elite que iriam estudar na academia com Platão. Eu não sei porque eu vou contar uma história agora, mas só para fechar isso. O principal discípulo de Platão se chama Aristóteles, também vocês conhecem.
Aristóteles, diferentemente de Sócrates e Platão, não é grego, ou não é das cidades-estados, Atenas, Esparta. Ele vem de uma região mais ao alto, que até agora ainda é problema político, chamado Macedônia. A Macedônia, diferentemente das cidades-estados, tinha um rei chamado Filipe II. Filipe II tinha um médico particular. O médico particular tinha um filho brilhante, novinho, chamado Aristóteles. Aristóteles é mandado estudar em Atenas. Ele chega sem nenhum compromisso com os ideais atenienses, sem nenhum respeito exagerado por Platão, nem por Sócrates, que ele nem havia conhecido. Ele conhece Sócrates pelo Platão, ele é como se fosse o avô, o neto de Sócrates. E Aristóteles se opõe a Platão. Bebe da sabedoria de Platão, mas se opõe a Platão e cria sua própria escola, que é conhecido como Liceu de Aristóteles. No Liceu de Aristóteles, era ensinado que nós não somos uma alma aprisionada dentro do corpo. Corpo e alma interagem entre si e, portanto, para Aristóteles, você usa as mãos como forma de aprendizado. Por exemplo, Aristóteles foi o primeiro a usar as mãos para pegar um golfinho, abrir o golfinho, secar o golfinho e observar que o golfinho tinha placenta. Portanto, o golfinho, ao contrário do que eles imaginavam até então, não era um peixe, era um mamífero. Aristóteles é o primeiro a observar um navio se afastando dos portos e observar que, à medida que ele se afasta, a razão entre o tamanho do mastro e a parte visível do navio vai aumentando. O que ele conclui? É o primeiro de nós, Homo sapiens, a concluir que a Terra poderia ser redonda. Aristóteles é fantástico. Aristóteles escreve sobre muitas coisas. Aristóteles... Mas vejam, eu aqui não estou querendo dizer que ninguém é melhor nem pior. Estou dizendo o seguinte: esse período é um período tão rico como o atual. Por quê? Porque lá se fundou aquilo que nós trabalhamos hoje. A escola. A escola é uma invenção. A escola é uma inovação. E essa escola, criada por Platão e por Aristóteles, seguindo os passos de Sócrates, é o começo, pelo menos no mundo ocidental. Eu propositalmente não falei aqui do mundo oriental, tem uma outra história, tão rica ou mais do que o mundo ocidental, mas essa é a nossa história. A escola, como nós a conhecemos hoje, ela é incrivelmente parecida com a escola, academia criada por Platão. Mas é uma bela história. Só que o que acontecia com essa escola? Por que ela não ganhou tanta escala? Uma razão óbvia, que a elite era pequena. E ninguém que fosse artesão, militar, escravo, muito menos, iria participar da escola. Eles não eram considerados cidadãos. Mas também não é esse que é o ponto. O ponto maior eram poucos da aristocracia, e entre os poucos tinham letramento. Poucos sabiam ler. E entre os poucos que sabiam ler, eles tinham que procurar ler aonde? Ou o professor estava presente, ou tinham que ler em pergaminhos. Vocês têm ideia do que é um pergaminho? Pergaminho, para produzir o pergaminho, eu tenho que escolher um bicho, matar o bicho, tirar o couro dele, tratar o couro, fazer ficar uma espessura tão adequada, e depois era um trabalho dos monges, chamados monges copistas da igreja, escrever, vários já viram esse filme, que eles ficavam escrevendo, produzindo um livro. Os livros eram tão raros que nas bibliotecas, em geral da própria igreja, os livros eram amarrados com correntes para ninguém levar. Então vejam, a escola era uma invenção fantástica, mas a repercussão da escola, nós estamos falando do século IV a.C., 400 a.C., ela vai ter uma repercussão pequena, ela não consegue crescer tanto. 2000 anos depois, já em 1450, vai acontecer uma nova revolução. Então, se a primeira revolução foi o nascimento da escola, a segunda grande revolução educacional é quando, na Europa, em 1453, um sujeito chamado Gutenberg usa uma prensa
que era usada até então para amassar uva, para produzir o sumo que vai dar origem ao vinho ou ao sumo. E ele tem uma feliz ideia de, ao invés de usar para amassar uva, eu pego a prensa, coloco tipagem com letras e números e usa o fato de que naquele momento novas invenções vindas da China ficavam disponíveis. A maior delas para Gutenberg foi o papel. O papel desenvolvido pelos chineses era proveniente não de pele de animal, mas de troncos de árvore que eram cortados em segmentos tão finos que uma hora eu conseguia produzir um elemento sobre o qual era facílimo imprimir com a prensa, custava muito pouco e era absolutamente abundante. E com isso, em 1453, 50 anos antes dos portugueses descobrirem o Brasil, ou décadas antes dos europeus descobrirem a América, o livro moderno é produzido. O primeiro livro impresso por Gutenberg é a Bíblia. O segundo, Aristóteles, depois Platão e assim por diante. Esse ambiente, onde eu tenho o livro moderno, o livro abundante, é um ambiente absolutamente propício para acontecer muita coisa boa. Essa segunda revolução, ela tem a mesma dimensão da escola. A escola foi inventada, entre aspas, mas ela fica um tanto quanto estagnada e ela só toma um novo impulso quando descobrem, pela imprensa de Gutenberg, a ideia do livro moderno. Se nós tivermos uma revolução 400 anos antes de Cristo, a outra revolução no século XV, quando que vai se dar a próxima revolução? A resposta mais simples que a gente tem hoje é agora. Nós estamos vivendo hoje uma revolução que não é menor, ela pode ser igual ou pode ser maior, do que foi a invenção da própria escola ou a descoberta, entre aspas, da produção do livro moderno. E o que é a revolução atual? Tecnologias digitais. Elas têm e terão, nós estamos ainda no início do processo. Às vezes algumas pessoas dizem assim, nós estamos no meio de uma revolução digital. A palavra meio, nesse caso, quer dizer imersos na revolução digital. Não é no meio metade, porque nós estamos ainda no seu início. Muita coisa vai acontecer, mesmo comparado com os grandes avanços que a gente já tem hoje. Portanto, esse é o momento que a gente vive, é um momento de uma grande evolução educacional. Evolução digital, qual é a principal característica que a gente vive hoje? Isso vai impactar diretamente no nosso trabalho enquanto educador. Nós, seres humanos, jamais imaginávamos que iríamos viver uma situação onde a informação está ou estará totalmente acessível, ela será instantânea e será basicamente gratuita. Veja, não há uma única definição para o que é a escola, mas não é uma agressão tão grande se eu dissesse que a escola, a qualquer nível, ela é um espaço em que eu transfiro informações, não é isso? Não é tão absurdo quando a gente diz assim, o papel da escola, não é o único, mas é um deles, é transferir informações. A gente costuma falar isso, ou transferir conhecimento. O que acontece com esse objeto, esse conceito escola, quando eu agora migro em direção a uma sociedade onde aquilo que era o teu principal papel, que era transferir informações, passa por uma revolução do tipo: isso que você transfere está, a partir de agora, totalmente disponível, instantâneo e é basicamente gratuito. Alguns apressadamente poderiam dizer: a escola perdeu o seu papel? Não, a escola não perdeu o seu papel, o professor não perdeu o seu papel, mas certamente, se eu continuar fazendo o que eu fazia antes, eu perdi o meu papel, porque aquilo que eu fazia antes não será mais necessário. Efetivamente, e isso não é uma questão da gente se convencer, é uma questão de perceber que os jovens, as crianças, os bebês que nascem como que sabendo disso. Eu vou falar mais tarde, mas vocês têm essa experiência mais até do que eu,
especialmente quem trabalha no ensino fundamental, não estranhe, é absolutamente comum, que o papel de um professor, de uma professora, em todos os níveis, também no ensino fundamental, é separar na turma de alunos que a gente tem, aqueles que sabem e aqueles que não sabem. O que faz um professor digno? Aprova os que sabem e reprova os que não sabem, não é isso? E se eu disser para vocês que começa a surgir fato real em todas as salas de aula que tem crianças, algumas crianças, menino ou menina, que começam a falar uma coisa, eles usam outras palavras, mas na prática eles querem dizer assim: professora, eu não sei se eu sei, eu nem sei se eu também não sei. O que eu sei é que se a senhora me fizer uma pergunta e deixar eu lidar como eu costumo, eu respondo. O professor fala: não, mas não vale. Você tem que responder sem ser da maneira como você vive. E esse diálogo é um divórcio, porque a professora não é obrigada a entender o que está acontecendo. Ele está falando, ou a criança, da forma mais sincera, ele está dizendo o seguinte: eu resolvo o problema, mas me deixa eu fazer como eu sei. Na prática, o que ele quer dizer é o seguinte: ao contrário da senhora professora, eu vivo lá no outro mundo, no mundo virtual, onde essa pergunta da senhora está respondida. Portanto, me dá uma missão e eu respondo. A professora, por enquanto, vai sempre achar que isso não é legítimo. Mas veja o que essa criança está falando. Como que é o mundo real, profissional dessa criança, que será um futuro profissional? É assim. Como que eu lido hoje quando eu tenho que resolver um problema? É não só ter a informação, porque você terá uma abundância enorme de informação. O que você faz? Gestão da informação. O que você faz? Seleciono informação. O que você faz? Coleto informações, construo o meu pensamento e te apresento uma resposta. A criança tem uma percepção de que o mundo migrou para um outro tipo de comportamento e que raramente, é difícil de pedir para que a gente mesmo aceite que esse tipo de comportamento vai começar a existir. Aquilo que foi só uma criança levantando a mão, serão 2, serão 3, serão milhões, serão bilhões. E como nós vamos lidar com uma nova realidade, onde o que eles estão querendo passar para a gente é uma realidade que eles vivem, incorporaram, nasceram assim. Ninguém explicou para essa criança. Quer dizer, seria um trabalho quase inócuo, que é fato, que as crianças nascem e ninguém sabe direito explicar como é que se dá esse processo, com uma habilidade incomum. Eu tenho visto situações que qualquer análise fria não chegaria a nenhuma explicação. Você tem hoje crianças de 1 ano e meio, 2 anos, não é que acesso, acessar todos eles acessam, que compram games na internet utilizando o cartão dos pais. Eles falam: não é possível, a criança não fez 2 anos. Algo, gerações que eles passam a desenvolver habilidades e competências que uma mesma criança nascida há 10 anos, 20 anos antes, absolutamente não tinha. Isso significa uma mudança radical na nossa tarefa diária. E nós temos sempre a opção de dizer: não, isso vai dar errado, eu não concordo com isso. É uma opção, mas pouco recomendável. Você está brigando contra um fluxo da natureza que certamente, provavelmente, a chance de dar certo é muito baixa. Voltando aqui à nossa história. Albert Einstein, na metade do século passado, em 1955, criou uma frase que ele, obviamente, era um premonitor, ele era um vidente. As frases dele, na década de 50, há 70 anos, 65 anos, coisas do tipo, não faziam muito sentido. As pessoas não entenderam o que ele quis dizer. Hoje, se você relê o que ele disse, você começa a entender. E ele diz o seguinte: educação é aquilo que fica depois que você esquece o que aprendeu. O que ele quer dizer com isso?
ele não está menosprezando o que você aprendeu, mas ele está dizendo que educação é uma coisa permanente, subjacente, que fica dentro de você depois que você... Veja, durante a nossa vida, e todo mundo aqui teve uma vida escolar maior, menor, mas todo mundo teve uma vida escolar. Aprendeu-se muita coisa, e muito do que se aprendeu foi esquecido. O fato de você ter esquecido, entre aspas, em nada tira a importância daquele conhecimento. O que ele quer dizer é que você aprende não só para memorizar ou para guardar 100% do que você aprende. Você aprende porque você desenvolve ao longo da aprendizagem uma habilidade que é exatamente isso que se chama educar. É a habilidade de entender o mundo à sua volta e sabendo que uma pessoa que adquiriu um conhecimento, mesmo que supostamente o tenha esquecido, não o esqueceu. A educação é aquilo que fica ao longo do processo. Hoje em dia se diria uma outra coisa das palavras de Einstein. Diria assim: mais importante do que aquilo que você aprendeu é que no decorrer do processo você tenha aprendido a aprender. É como se dissesse, voltar àquela nossa professora que tem vários alunos na sala. Se ela perguntar, quem aprendeu? Alguns dirão, eu aprendi, outros dirão, eu não aprendi. Mas se ela perguntar o seguinte, quem durante esse processo de aprendizagem desenvolveu a sua própria consciência de como que você aprende? Poucos levantarão a mão. Mas aqueles que levantarem a mão, certamente serão aqueles com maior chance de se transformarem em bons profissionais, em cidadãos mais satisfeitos, porque exatamente esse pulo do gato, de que o que nós fazemos na escola a partir de agora é menos a preocupação de que ele tenha exatamente aprendido algo, mas que aquele exercício de aprendizagem tenha gerado níveis de consciência mais claros no educando sobre como ele aprende. Pelo simples fato de que, diferentemente do século XX, a partir desse século, não há exatamente a figura da formatura. O que é a formatura? Alguém faz veterinária, zootecnia. O que é o diploma? O diploma era, ao final de um conjunto de etapas, em que esse aluno aprendeu um conjunto de conhecimentos bem definidos, aprendeu um conjunto de técnicas e procedimentos associados, e como ele cumpriu as várias etapas, eu dou um diploma e digo, pronto, você é um veterinário, você é um zootecnista, você é um engenheiro, você é um enfermeiro. Isso no século XX tinha um significado, porque no século XX esse diploma dizia, você detém os conhecimentos substantivos para exercício de uma profissão por um largo período. Pelo simples fato de que o século XX foi um século bonzinho, ele era um século previsível. A realidade que um veterinário, um zootecnista, um engenheiro, um enfermeiro iria encontrar no exercício profissional era basicamente, ainda que não totalmente, previsível. E se ele dominasse um conjunto de técnicas e procedimentos, ele estava preparado para a vida profissional. Qual é a realidade do século XXI? Você definitivamente não só não sabe qual é o exercício profissional nos detalhes, porque a revolução digital transforma isso em horas, meses, anos, como você tem que prepará-lo duas vezes. Primeiro, continua sendo importante que ele domine os conhecimentos básicos, continua sendo importante que ele domine as técnicas e procedimentos, só deixou de ser suficiente. Se ao longo desse período ele não tiver desenvolvido a sua capacidade de aprender continuamente, numa sociedade em que a aprendizagem é um processo permanente ao longo da vida, ele será provavelmente fracassado. Um profissional, hoje em dia, que se forme e que pare de estudar, ou que perca a habilidade de aprender continuamente, a chance dele, neste mundo atual, é basicamente zero. O que está acontecendo?
O mundo mudou. E mudou por uma história muito interessante. Vocês se lembram da história do livro? Gutenberg, século XV, produziu o livro. Com o livro, prosperaram as chamadas universidades europeias. Eu fui mês passado para as celebrações dos 800 anos da Universidade de Salamanca. Quer dizer, 300 anos antes do Brasil ser descoberto, a Europa já fundava as primeiras universidades. A Universidade de Bolonha, a Universidade de Salamanca. Bom, mas é a partir do século XVI e do XVII que elas tomam vulto. E, ao tomar vulto, essas universidades ficam muito importantes. E entre elas, em Pisa, um sujeito, vocês já ouviram falar dele, chamado Galileu Galilei, teria, coisa que ele não fez, subido na Torre de Pisa e, para mostrar uma teoria, para demonstrar uma teoria de que dois corpos caem com velocidades iguais, independente do seu peso, ele sobe na Torre de Pisa e joga dois corpos e experimentalmente teria provado uma teoria. Ele não fez isso. Se ele fizesse, também não teria dado certo, porque isso supõe desprezar a resistência do ar e a experiência prática não consegue fazer, mas o importante é o que ficou. Galileu desenvolveu ou amadureceu o chamado método científico. E à luz do método científico, você consegue gerar novas formulações. Quem contribuiu muito com isso foi Galileu. Morre em 1642, que é o mesmo ano que nasce Isaac Newton. Vocês já ouviram falar também. E o Isaac Newton, que é o da maçã, né, ele desenvolve uma coisa chamada cálculo diferencial integral, que é um formalismo matemático sofisticado que vai fazer com que eu vá além de Galileu. Eu agora tenho leis da natureza. E ele escreve a mecânica racional. Ou seja, eu tenho lei que descreve o que vai acontecer com o corpo se eu der um empurrão nele daqui certo tempo e onde que ele vai estar e com qual velocidade. Ora, com isso, nós, seres humanos, estamos preparados para transformar conhecimento, ciência, em tecnologia. O que acontece no século seguinte, 1700 e pouco? A máquina a vapor é consequência do desenvolvimento da mecânica, da termodinâmica, depois viria o eletromagnetismo, mas de qualquer forma, a ideia de leis. E com a máquina a vapor, você dá origem a uma revolução que é chamada Revolução Industrial. Com ela você puxa a água das minas, com ela você gera a locomotiva, você gera o carro, você gera as fábricas, você gera a indústria, e temos a Revolução Industrial. A Revolução Industrial começa, de certa forma, no século XVIII, se acelera no XIX e tem sua fase madura no século XX. No século XX, o homem tem que se adaptar a um modelo de desenvolvimento adotado, baseado em fábricas, indústrias, a um processo de urbanização e a um conjunto de profissionais que são exigidos para atender a Revolução Industrial. Essa figura de cá é a figura do Charlie Chaplin, que vocês já viram também, onde ele está numa linha de montagem e ele fica fazendo como se fosse máquina. Então, o século XX foi basicamente como que eu capacito pessoas para agirem como máquinas. De certa forma, como eu me referi aqui ao veterinário, ao engenheiro, ao enfermeiro, a escola fez isso muito bem, preparava especialistas. O que eram especialistas? Alguém que sabia se comportar ao longo de uma linha de montagem e gerar um resultado positivo. Alguns melhor, outros pior, mas basicamente todo mundo sabia fazer. Por quê? Porque o mundo tinha um modelo de desenvolvimento que era chamado fordista, taylorista, onde o homem substituía parte do serviço da máquina. O que acontece no século XXI? Com o desenvolvimento das revoluções tecnológicas, particularmente das tecnologias digitais. Não só quem faz esse trabalho fica dispensado de fazer, o exemplo mais clássico seria assim: como que eu vou explicar para os datilógrafos e paradatilógrafos que o trabalho que eles faziam há 20 anos, há 10 anos, iria rapidamente desaparecer? Desaparecer por completo. Quer dizer, eu tenho agora uma ferramenta matemática, uma máquina que faz aquele trabalho muito melhor. Ninguém mais pensa em termos de
datilografia. Você pensa que existe um aparato tecnológico que faz aquela tarefa muito melhor. Mas você pode dizer, mas isso foi só para os datilógrafos. Não, gente. Isso será em todas, sem exceção, profissões. Mais do que isso, momentaneamente, nós estamos vivendo uma circunstância mais grave. Quem diz o seguinte, não, tudo bem que tudo que o homem faz, a máquina poderá substituí-lo mecanicamente. Mas há coisas que só o homem faz. Pensar, ir além do que está, só o homem pode fazer. Bom, se informados, também não é assim. Hoje você tem chamadas máquinas inteligentes. O que elas fazem? Vão muito adiante. Elas aprendem. Aquilo que nós achávamos que só o homem aprendia, a máquina aprende. A máquina erra e aprende com o aprendizado. Deixa eu dar um exemplo, talvez o mais gritante de todos, mas tem milhares. A IBM desenvolveu um computador, um software complexo chamado Watson. O Watson hoje ele atua em várias áreas, mas uma área que ele atua é diagnóstico médico. O que eles provam de forma cabal é que o Watson, tendo em vista análise diagnóstico a partir de exames, pode ser exames de imagem, pode ser exames de medida de cada uma das propriedades físico-químicas que o nosso corpo tem, ele chega em diagnósticos mais acertados que uma junta de médicos muito competentes. Você vai falar, mas nem sempre. Aí está o detalhe, exatamente, nem sempre. O Watson erra, como a junta de médicos erra. Só que o Watson, cada vez que erra, aprende. O erro é um processo de incorporação de novas informações, ele desenvolve, a partir do algoritmo base desenvolvido pelo homem, nova capacidade de reinterpretar, e cada vez que ele erra, ele fica melhor na próxima. Como nós. A gente não é assim. Se eu tenho que dar uma aula, eu dou uma aula ruim, provavelmente eu tenho uma capacidade de aprender que me leva a dar uma aula melhor. Eu não repito a mesma aula. Só que a máquina inteligente também faz isso. E como que nós vamos falar em educação nesse contexto que certamente os mais jovens vão cada vez mais conviver com máquinas inteligentes? Os menos jovens têm até a opção de falar assim, isso deve ser um modismo que vai passar, já aparece uma outra novidade. Os mais novos sabem que não será isso. Nós estamos saindo de um processo cognitivo analógico e indo para uma coisa chamada metacognitivo digital. Pode parecer meio complicado, mas isso talvez seja a coisa mais relevante para a gente entender educacionalmente. O que é o cognitivo? Está associado aos processos de aprendizagem, da relação educador-educando, de como que nós temos estados mentais que vão fazendo com que a gente aprenda alguma coisa. Cognição. A cognição, a pergunta central do professor ou da professora era, o aluno aprendeu? Isso é analógico. É isso que vai ser passado para trás e surge uma coisa chamada metacognição. No mundo da metacognição digital, a professora e o professor mudam a pergunta. E agora ele olha para o educando e diz, no decorrer desse processo de aprendizagem, você percebeu que você aumentou a sua própria consciência acerca dos mecanismos segundo os quais você aprende? Ou seja, será melhor alguém que tenha aprendido, entre aspas, menos, mas que tenha desenvolvido essa capacidade de perceber como aprende, do que alguém que supostamente tenha aprendido tudo, mas que não tenha aproveitado a oportunidade. Como que essas coisas acontecem? Não é simples. Mas deixa eu tentar passar uma situação. Imagina um pai e uma mãe que tenha 2 filhos, já que eu estou fazendo por hipótese, os 2 têm mais ou menos a mesma idade, os 2, esqueçam que sejam gêmeos, ou não é um univitelino, são só gêmeos fraternos, e os 2 vão para a escola. E os 2 vão razoavelmente bem, não tem a história de um é inteligente e outro é burro. Ambos tiram 7, portanto ambos são normais. Um deles, o resto é diferente, um deles tem muito mais disciplina, é organizado, faz as lições de casa, não cria conflitos, tira 7.
O outro gêmeo, irmão da mesma idade, é o oposto. Tem muito mais rebeldia, tem muito mais contestação, ele tem muito mais dificuldade, é menos disciplinado, nem sempre acorda na hora de ir para a escola, e também inocente. Aí eu vou dizer o que isso comporta o pai ou a mãe cognitivo, ou o pai e a mãe metacognitivo. Já que nós estamos trabalhando em hipótese, vamos supor que o pai é cognitivo e a mãe é metacognitivo. Se o pai é cognitivo, ele vai achar que o filho 1 não vai ter problema e se preocupa com o filho 2. A mãe, supostamente metacognitiva, se vocês me acompanharam, ela vai dizer assim: eu não estou preocupado com o filho 2, eu estou preocupado com o filho 1. Ambos têm razão, se a história andasse para os dois lados. Se nós estivéssemos caminhando em direção ao século XX, onde eu exijo do meu trabalhador, do meu funcionário, do meu empreendedor, alguém que seja disciplinado, organizado, e isso era suficiente, o filho 1 tem muito mais chance de sucesso. Num mundo que nós caminhamos, onde o que é importante é o processo de reação ao processo de aprendizagem, como que ele assimila esse conhecimento, como que ele se prepara para as etapas futuras, é provável que o 2 tenha mais sucesso. Vou falar só mais um exemplo, ver se eu consigo não passar uma imagem errada. Imagina um empresário que tem que contratar um funcionário. Ele pede para a direção lá de recursos humanos, coisa de gente, né, para selecionar os 2 melhores currículos. Portanto, depois de vários candidatos, é uma empresa de software, eu tenho 2 candidatos. De novo, não há um ruimzinho e bonzinho. Ambos têm currículos excelentes, foram finalistas daquele processo de seleção. E o empresário, que tem que contratar um dos 2, faz uma pergunta só: você domina bem todos os softwares? O primeiro diz assim: meu patrão, domino todos. Você imaginar Linux, toda a Microsoft Office, qualquer coisa que você imaginar das que existem, eu conheço profundamente. E ele faz a mesma pergunta do segundo. O segundo diz assim: meu futuro patrão, eu não sei se eu domino tanto com ele, não, provavelmente não. Mas eu tenho uma coisa, eu sou obsessivo por novos softwares. Toda vez que sai um novo software, eu tento decifrar, eu tento quebrar a cabeça, eu tenho obsessão por aquilo que aparece de inovação. O empresário cognitivo fala assim: esse segundo é meio maluquinho, vou contratar um primeiro. O empresário metacognitivo diz: uma dúvida, eu contrato o segundo. A pergunta simples hoje: quem que vai dar certo? Se olhar para trás, é o empresário 1. Se olhar para frente, quem tem sucesso é o empresário 2. E 1 corre o sério risco de falir. Veja, nosso mundo traz transformações absolutamente conflitantes. Não é o bem contra o mal, não é o bom contra o bonzinho. Não, é uma mudança que isso reflete no nosso fazer específico de sala de aula. Nós tínhamos um mundo, tudo que está para cá é o passado, mas é um passado que ainda está presente. Lembra a nossa primeira história? É o passado que não foi embora. E o lado de cá é o futuro que não chegou completamente, mas que já está aí, começou o mês passado. Então nós tínhamos um mundo que era simples, decifrável e fragmentado. Nós vamos para um mundo que é complexo e compreensível na totalidade. O que nós tínhamos no passado? Conteúdo disciplinar. Nenhum professor decente deveria deixar de cumprir o conteúdo disciplinar. Era isso? Na Estácio a gente cobra isso. Tem que fazer cumprir o programa. É assim. O que é o mundo futuro? O que nós preparamos são pessoas que vão além do conteúdo disciplinar. São pessoas que sabem juntar áreas do saber. É alguém que sabe fazer gestão do conhecimento. É alguém que pega um conhecimento de uma área e sabe migrar para uma outra área e juntar elementos que são chamados elementos multi-transdisciplinares. O que nós tínhamos? Nossas aulas eram e ainda são basicamente análise teórica, temas abstratos, laboratórios. Como que vai ser o futuro? Solução de problemas. Quer formar um bom profissional? Forme em torno de como que resolve problemas. O futuro profissional de sucesso será um solucionador de problemas. O que eu uso para isso?
modelagem, simulação. Isso vale desde um curso de Direito até um curso de formação de professores. O que nós tínhamos no passado? Como que eu media se alguém ia passar ou não? Prova e trabalho individual. O que é o bom aluno? É aquele que, frente a uma questão, pode ser um papel, pode ser uma tela de computador, mas a essência era, sozinho, como que eu respondo alguma questão? Por favor, conversem com qualquer empresário. Eu estou usando empresário, mas pode ser uma sociedade anônima, pode ser uma instância pública, pode ser uma prefeitura, pode ser um pequeno negócio. Qual é a principal característica daquilo que o pessoal classifica hoje de um bom profissional? Há várias, mas uma que vai estar presente sempre é saber trabalhar em equipe. Um profissional que domine bastante conhecimento, mas que seja um desastre no trabalho de equipe, ele se transforma não só em alguém pouco útil, como em certas circunstâncias se transforma ele no problema. Portanto, a pergunta é, aonde é que a nossa escola estimula a trabalhar em equipe? Eu sei aonde a nossa escola não estimula a trabalhar em equipe. Tanto que eu coloco os alunos bem distantes para que um interfira com o outro no processo de avaliação. Mas isso é passado. Você fala, mas tem como medir o trabalho coletivo e individual? Tem, gente. Quem gosta de jazz, o jazz é em geral formado uma banda com 5 pessoas. Pode ser 4, pode ser 6, mas em geral 5 pessoas. Cada um toca um instrumento. O jazz só é chamado jazz a junção daqueles 5 instrumentos, ou 4, ou 6. Uma banda decente de jazz toca todos juntos. E uma banda decente de jazz, em um momento, eles param, cada um toca a mesma música, os mesmos acordes, sozinho. E aí eu avalio a banda e avalio o indivíduo. Se isso é possível no jazz, por que é tão mais complicado fazer isso numa sala de aula do ensino fundamental, do médio? Aí a escola estaria medindo 2 elementos fundamentais para o futuro profissional. Como que ele se dá individualmente e como que ele interage com seus colegas na resolução do problema, de uma missão, de um projeto. Quando é que começava a aula? Quando o professor decidia. Qual era o conteúdo e qual era o ritmo do conteúdo? Era o que o professor decidia. Isso funciona? Funcionou bem no século XX. Isso funciona no século XXI? Provavelmente não. Provavelmente vai ser um desastre daqui por diante, porque nós partimos do princípio de que a média era suficiente. Para quem trabalha com isso é uma gaussiana. Uma gaussiana é assim, as pessoas têm ritmos diferentes, mas se eu resolver o meio da gaussiana, eu resolvi 3/5 do problema. Mas o que eu faço com 1/5? Um quinto superior lá, seja qual for o modelo, ele vai se dar bem. 1/5 inferior eu chamo de burro, gente que não aprende. Qual é o modelo atual? É uma visão que cada indivíduo é um. E todos podem aprender, e cada um aprende de uma maneira diferente. E se eu entendo dessa forma, eu começo a trabalhar com uma visão educacional que é centrada no educando. No educando. Portanto, eu não posso medir todos com a mesma régua. E não posso medir com a mesma régua e deixar de fazer o que precisa ser feito. Deixa eu dar um exemplo que vocês esperam que acreditem em mim. Estatisticamente, 5% desse auditório, vamos supor que tenha 100 pessoas aqui. 5% de vocês, à luz de um teste genético, de marcadores genéticos, você tem uma enorme tendência de ter uma coisa chamada TDAH. Isso não é modismo, isso não é onda. 5% pode ser diagnosticado com uma grande tendência de ter transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Qual é o problema disso? Nenhum. As pessoas já existem há muito tempo. No século passado já tinha 5%, uns se deram bem, outros se deram mal, uns quebraram a cara. Nós temos hoje, com tecnologia digital, uma possibilidade que nós não tínhamos. À luz de algumas perguntas, eu não vou ter tempo para explicar, mas imagine uma pergunta que tem um texto, onde eu construo o texto um pouco maldosamente, onde é o chamado, não sei se eles usam esse termo aqui, pega ratão.
eu faço um texto, e mesmo a pessoa que saiba, eu construo o texto de tal forma que a resposta certa é B, mas se ele lê muito rapidamente, porque não tem foco, porque não tem atenção, porque não tem calma, porque é ansioso, porque é imperativo, ele vai responder A. O A não é resultado de não saber, é o resultado de uma leitura rápida. Você fala, mas de uma questão você vai dizer que alguém entendeu? É bobagem. Mas se eu faço centenas de questões, eu vou muito claramente definindo que daqui desse auditório, 5, 6, 7 pessoas têm esse comportamento. E, portanto, em geral, vão mal, abaixo da média. Mas se eu identifiquei quem são essas 5, 6 ou 7 pessoas, que tal se eu desenvolver um método de aprendizagem, proporcionar esse método de aprendizagem, que essas pessoas, eu sabendo de antemão que elas têm esse comportamento, eu crio, e é possível fazer isso, não estou falando teoria, estou falando prática, efetiva, onde eu propicio a ele uma chamada trilha educacional, na qual eu estou levando em conta esse comportamento dele. Sabe o que acontece com as notas dele? Você vai falar assim, ficam iguais à média. Não, ficam bem superiores. Então veja que absurdo, porque nós fazíamos um tratamento de média e não observávamos que as pessoas têm características específicas, eu desprezava ou chamava de não capaz alguém não só que era capaz, era excepcionalmente mais capaz que a mente. Estou falando muito aqui, mas vocês vão me... Se estão me acompanhando, o importante não é o que eu vou falar, o importante é se vocês estão me acompanhando. A gente, como reitora aqui, a reitora Brenda Linhares sabe disso, a gente tem que ir para a formatura. E a formatura está tem um ritual, sem problema, dá um prêmio para o melhor CR, né? Melhor CR vai ganhar um prêmio e tal. Daí os alunos formando, e na Estácio tudo grande, 500 formando, e eles ficam ansiosos quem é que tem o melhor CR, tem turmas, várias coisas. E aí eu estava na formatura, e é um negócio às vezes meio bonito, mas meio chato. E aí o menino ganhou lá, o menino era da administração EAD. Eu não tinha assunto para falar com ele, falei assim, legal, né? Deu para puxar assunto, né? Os dois ali na frente, para dar o prêmio para ele. Falei assim, você não assistiu nenhuma aula, né? Ele respondeu para mim assim, eu vi que o menino era novo menino, não é segunda, ele era o melhor sério. Ele falou assim, eu não assisti nenhuma videoaula. Eu falei, não, eu quis dizer que você não assistiu nenhuma aula. Eu quis dizer que eu não assisti nenhuma videoaula. Tá bom, mas você leu, a gente tem um negócio chamado leitor Estácio, né? Eu falei, você era adepto do leitor Estácio. Ele falou assim para mim, nunca abri. E eu fiquei constrangido ali, né? Eu falei assim, mas nós temos um negócio que chama conteúdo digital, você é adepto do conteúdo digital. Não. Eu falei, mas você participava do fórum, o fórum era... Ele assim. Daí eu vi que ele estava propositalmente tirando sarro na minha cara. Daí eu falei assim, dá um espaço, que tinha sido do ENAD, isso há 3 anos, já tinha do ENAD da área de gestão. Ele falou assim, dizem que eu tirei a maior nota, eu tinha tirado, né? Olha isso. Aí o menino, que diabo esse menino tem? Ele assim, dá a dica aí, então. Isso é uma cerimônia correndo, cantando, chamando o povozinho e tal. Ele falou assim, eu moro no Recreio. Para quem conhece o Rio, o Recreio, deve ter um Recreio aqui, que é uma região bem distante, que leva um tempo, tem um trânsito. E no Recreio alguém sabe esse negócio de administração, né? Assim, no Recreio ninguém sabe nada. Puxa vida. Daí ele deu a segunda dica, eu trabalho aqui no centro do Rio. E são 2 horas para vir e 2 horas para voltar. Daí ele me falou uma coisa que me impressionou e eu não recomendo para ninguém. Não tomem, ele é um caso único, excepcional. Único não, é 1%. Nessa sala tem alguém igual a ele. Ele diz o seguinte, eu ouço. A Estácio disponibiliza o MP3 das aulas. Ele simplesmente ouvia as aulas. 1%, geneticamente, não aprende nada visualmente. Então tem crianças lá no ensino fundamental que diz assim, esse aluno é meio burrinho. Ele simplesmente tem um componente genético que ele não absorve nada visual. E é muito comum quem tem essa deficiência, não é deficiente visual, ele enxerga assim, mas ele
processo cognitivo dele não passa pela visão, passa pela audição. Então, porque nós tínhamos o MP3, alguém que teria sido reprovado foi o OCR. Claro que isso não é exemplo para ninguém. Eu não estou, por favor, eu não estou sugerindo para alguém ficar só ouvindo. Eu estou dizendo, existem pessoas no limite que só aprendem daquela forma. Ora, o que é isso? Centra no educando. Se eu centrar no professor, eu perco a informação de que as pessoas são muito desiguais. Cada um tem sua maneira personalizada de aprender. E isso, eu saio de uma relação bilateral, que é do professor com o aluno, e vou para o fenômeno coletivo cooperativo. Eu saio da ideia de espaços e tempos rígidos, onde eu aprendo na escola, na sala de aula. Quando eu aprendo? Quando o professor está falando. Para um mundo que é flexível. Eu aprendo inclusive na sala de aula. Eu aprendo inclusive quando a professora ou o professor estão falando, mas eu aprendo quando qualquer outro momento também. Isso aqui eu já disse para vocês, quer dizer, nós saímos do mundo do sabe ou não sabe para um outro mundo que o importante é saber encontrar e resolver. A ênfase deixa de ser na memória e passa a ser uma ênfase em desafios e atitudes. Nós saímos do professor tradicional individual para ele fazer parte, muito importante, estratégica, de uma equipe de designers educacionais que pensam como que eu atendo uma diversidade tão grande. Eu abandono a ideia de somente livros assemelhados, vou trabalhar com portais interativos e multiconectividade. Claro que é importante tradição, respeito e conceitos rígidos, disciplina, mas mais importante do que isso, complementar a isso, é quanto que as pessoas sabem se adaptar, sabem ser tolerantes, sabem desenvolver empatia. Empatia é entender o outro por se colocar na posição do outro. Nós saímos do mundo que nossa máxima, o que era uma boa escola? Aquela que evita problemas. Uma escola não pode ter problemas. No limite, gente, uma escola que não tem problemas vai formar mal. Porque um dos ingredientes é tratar os problemas. Quer dizer, ontem, a hora que terminou aqui a nossa reunião, tinha um grupo de alunos que pediu para ficar. Pô, legal, eles vieram trazer problemas. Eu podia dizer assim, bom é não ter o problema? Não, bom é ter o problema. Foi muito educacional, foi muito educativo eles terem ficado, falar do problema, não se chegou à solução necessariamente, mas do ponto de vista educacional, o fato deles terem se expressado, deles terem dialogado, isso é educação. Isso não é diferente de sala de aula. Um grupo de alunos que se reúne, que tem um problema e que expressa o problema e que elabora e trabalha sobre o problema, eles estão aprendendo o quê? Resiliência. É quem já enfrentou o problema. Em geral, a gente trabalha com metas individuais. O mundo não é assim. Eu não sei se vocês já assistiram um filme chamado Os 300 Guerreiros de Esparta. É belíssimo. O guerreiro de Esparta, ele não era valorizado se ele matasse o inimigo só. Claro que ele queria matar o inimigo, mas ele só contava pontos se ele salvasse o seu colega. O que dava ponto e prestígio era quantos colegas guerreiros ele havia salvo da equipe dele. Veja, nossas organizações, inclusive a Estácio, não trabalham muito com essa concepção. Trabalham com você ter uma meta individual. Se você tiver que pisar em alguém ou escantear, veja, isso, infelizmente, não é bom para o futuro. O futuro vai supervalorizar aquilo que você conseguiu, fora das suas metas individuais, ajudar o colega, ajudar o outro. É isso que conta pouco. E isso você traduz educacionalmente. Se você criar essa cultura, você está ajudando a criar profissionais que têm uma enorme compatibilidade com o futuro. Nós precisamos trabalhar a ideia de missões coletivas, tratamento de complexidades e, basicamente, supervalorizar quando alguém ajuda o seu colega. O escudo do guerreiro de Esparta, ele protegia menos a si, mas ele era feito de forma a proteger os seus colegas. Como todo mundo se protegia, os 300 de Esparta enfrentaram exércitos de milhares e, supostamente, até uma parte ganharam, depois eles perderam, não dá para falar.
nós tínhamos um mundo que era de conteúdos, técnicas e procedimentos. O que nós temos? Continua importante o conteúdo, técnicas e procedimentos, não se esqueçam disso, só não é suficiente. Eu preciso agregar o quê? Habilidades socioemocionais. Em qualquer área, não existe nenhuma área. Pode imaginar odontologia, a área mais... todas. A habilidade socioemocional é um componente fundamental para você ser um profissional e um cidadão bem-sucedido. Em resumo, a gente sai de um conceito estrito de aprender, que não deixa de ser importante, não há outra maneira de aprender a não ser aprendendo, mas o que você olha enquanto educador é o quanto que aquilo está colaborando no processo de aprender a aprender. Eu acho que eu falei bastante, deixa eu só pular isso aqui, que não é mais relevante. E eu ouvi vocês agora, muito obrigado pela atenção, e esse é o nosso assunto que eu espero que tenha a ver com a realidade que vocês enfrentam, e estou à disposição para qualquer manifestação. Não sei se tem pergunta, não. Bom,